Muito obrigado, deputado. E eu agradeço muito e começo com um fato muito relevante, como a gente se conheceu, que foi em Ottawa, na parceria de governo aberto, no encontro global, que foi um momento que a ouvidoria foi até lá, junto com a sociedade civil, para pensar uma agenda de governo aberto com outros países e aqui. E celebro também o fato de a gente estar numa ouvidoria, que é um mecanismo de governo aberto e de interação sociedade civil e governo. Então, dito isso, eu acho que eu selecionei um ponto que eu considero muito relevante na pesquisa e ela vai meio que servir como linha geral do que eu estou falando, que é verifique antes de compartilhar. É claro que uma metodologia utilizada ela pode ser muito boa, mas é sempre uma análise quantitativa, mas esse dado sobre a verificação, eu acho que ele se sustenta, inclusive com uma pesquisa presencial com jovens que o ITS fez presencialmente. Esse é o slide que eu acho mais relevante da pesquisa. Em geral, antes de compartilhar uma notícia, você verifica se ela é verdadeira, e ali você tem que 82% das pessoas verificam. Se você olhar os dados de 2013, esse número é muito menor. Se você olhar, esse número hoje ele é muito maior. E isso é muito relevante, porque significa que as pessoas estão preocupadas com a informação que está vindo. Isso é um ganho em media literacy, em letramento digital, significativo. Rapidamente sobre mim, eu sou diretor executivo do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, também sou afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard. No Fórum Econômico Mundial, eu estou no Global Council de Direitos Humanos e Tecnologias e também trabalho com a União Europeia em veículos autônomos e adaptação de cidades para isso. É certo, você vai compartilhar notícias falsas, todos vamos. E isso é importante nesse debate para fazer uma separação do joio do trigo. Do ator institucional bastante organizado, que trabalha com desinformação, e para o indivíduo que, eventualmente, está nessa rede de desinformação. Esse daí é uma interação que aconteceu nas redes do ITS. Nós temos o ITS News no WhatsApp, e alguém compartilhou uma notícia, e eu achei que a notícia era ruim. Alguém foi lá e colocou, Monsanto pagou o Google para, abre aspas, esconder, fecha aspas, notícias negativas de jornal. Eu li aquilo, meu senso de identificação de notícias falsas viu várias coisas, as aspas, de jornal e etc., e eu fui verificar. É uma matéria do The Guardian que analisa Monsanto comprando anúncios no LinkedIn e no Google para fazer uma propaganda positiva de si. Mas a forma como coloca está ruim. A forma como eu identifiquei isso para a pessoa é que eu acho que deveria ser a regra. No momento de diálogo que você tem. Eu fui em privado para ela e falei, olá, pessoa, eu vi o que você compartilhou, eu acho que é falso por causa disso, disso e disso, está distorcido. E aí você estabelece um diálogo. Se grupos de famílias fossem assim, o principal motor da desinformação teria uma outra forma de levar isso. Mas isso não é escalável, isso daqui não é fácil de ser feito. Mas isso daqui, para mim, é uma das receitas principais para você lidar com a desinformação. Entretanto, você não é a indústria da desinformação e a indústria da desinformação não é você. Dito isso, existe um joio que deve ser separado entre o profissional e o amador. Esse daí é um relatório da OTAN, que saiu semana passada, sobre o que as plataformas estão fazendo para combater a desinformação. E a conclusão principal dele é que existe um intermediário, que é alguém profissional, que se profissionaliza em fazer um modelo de negócio para compartilhar cliques, likes e etc. E se você vê a CPI da fake news, esse mecanismo foi citado. Se você vê a forma como a escala que a gente ganha de informação, esse mecanismo é citado. Esse mecanismo não é Google, Facebook e outros. Essa é uma indústria que, por haver um modelo de negócio, ela se estabeleceu há anos. E não é fácil retirar ela, da mesma forma que não é fácil retirar os crimes cibernéticos de ataques financeiros, por exemplo. Porque eles são extremamente complexos, mas é sobre eles que a gente deveria estar falando. Um ponto central que eu acho no combate à desinformação e que tem a ver com a importância do Media Literacy é da importância multissetorial desse debate. Esse é um relatório lançado no IGF 2017 pela Stefania Milan e ele verifica o que cada setor tem feito para combater a desinformação. E o que é interessante não é o que cada um pode fazer, mas é a evidência de que apenas trabalhando em conjunto você conseguiria fazer esse tipo de ação. Então, fazendo uma conexão, por exemplo, com a fala da Mônica, do Facebook, você vê que trabalhar com fact-checkers, você pega 2 stakeholders e trabalha em colaboração. O artigo 19 ele permite uma colaboração, mesmo que indireta, entre o judiciário e as plataformas, apenas desenvolvendo mecanismos que unam stakeholders para trabalhar em convergência, é possível ganhar alguma escala na luta desse debate. Então, apontar um sujeito
deveria não ser a forma de agir. Apontar os sujeitos e como agir deveria ser a forma. E trago a palavra fake news, que é uma palavra que eu não utilizo e não deveria ser utilizada, porque tem vários erros com essa palavra. Se você falar com o jornalista, ele vai falar que notícia falsa não é notícia, portanto, fake news não deveria ser utilizado. A gente trabalha, por exemplo, com a palavra de desinformação, embora haja outras terminologias. E eu trago algumas coisas que estão associadas a esse debate de fake news. Eu trouxe o Adnet para não polarizar, isso é ele fazendo esquetes, os presidenciáveis, ele fez de todos. E há uma culpa que deveria ser colocada entre os presidentes, entre os políticos que utilizam essa forma de narrativa para ganhar alguma vantagem política, né? Na fala do deputado Eduardo, foi mencionado esse tipo de estratégia que não deveria ser utilizada. Alguns vão culpar, por exemplo, a questão das redes sociais, das mídias sociais que fazem distribuição em larga escala das notícias. E aí uma preocupação de que você tem aí uma enxurrada de notícias falsas, e esse é o cerne do problema. Esse é o relatório que o ITS lançou sobre o WhatsApp, sobre propaganda computacional no segundo turno da eleição brasileira, onde a gente documenta a existência de propaganda computacional, o que não está relacionado a um candidato ou não está relacionado a quem financia, mas sim uma presença de um comportamento automatizado na distribuição de notícias, o que contrasta com o perfil autônomo, individual do que acontece. Esse daí é um outro texto do ITS que vai fazer sobre o perfil, por que as pessoas preferem compartilhar algo falso ou verdadeiro, né? Guia para não passar vergonha com fake news, tentando falar com o usuário final do que está acontecendo. E alguns vão falar que a notícia falsa ela é mais sexy, ela é mais desenhada, ela é mais evolucionalmente desenhada para fazer isso. Fui na Fátima Bernardes falar sobre isso e tinha uma pessoa lá que compartilhava notícia falsa mesmo sabendo que era falsa. Então, o problema da notícia falsa e desinformação é o usuário, que faz parte desse processo. Eu trouxe todos esses elementos para reforçar a questão do multissetorialismo. Porque todos esses elementos eles fazem parte do problema e parte da solução. Mas fulanizarem um ou outro ignora que é um problema complexo e difícil de ser trabalhado. Então, como não compartilhar notícias falsas? E aí é que eu volto para a pesquisa, né? Em geral, identificar notícias falsas publicadas nas redes sociais é fácil ou é difícil? O que eu acho interessante é que 50 mais 47, 97% das pessoas verificam. Esse é o fato mais relevante. Alguns acham fácil, outros difícil. E eu vou trazer alguns dos materiais que a gente usa no treinamento judiciário sobre desinformação para entender por que pode ter essa percepção de que não é fácil. Esse daí é um guia da BBC News, 7 passos para identificar notícias falsas. Esse é um outro guia, 8 sites para checar se notícia é verdadeira. Esse é um outro, 32 passos para identificar fake news e evitar ser enganado na internet. Então, identificar notícias falsas, publicar nas redes sociais é fácil ou difícil? Não é fácil verificar notícias, mas as pessoas estão verificando, e isso é relevante. Esse é um guia de uma agência verificadora de mensagens, de notícias, que eu gosto bastante, e ele tem 8 passos para fazer. Mas só um dos passos é realmente relevante. Está em dúvida? Não repasse. Se todos os outros você não souber e tudo mais, na dúvida não repasse. E é isso que eu acho mais relevante na pesquisa que aparece. É essa questão de que as pessoas estão preocupadas em verificar aquela informação antes de compartilhar, porque são os 2 termos que aparecem na pergunta que está. E tem um agente oculto nisso, que é o perfil falso. Ele não está em quem faz a desinformação, ele não está em como é compartilhado, mas ele é uma peça central. E aí eu volto para a questão do relatório da OTAN. Na internet, bots são atores não humanos que, em geral, tentam não ser identificados como bots. Eu digo tentam porque existem bons usos dos bots. O TSE tem bots, o ITS tem bot, um script, uma forma automatizada de conversa, ela é extremamente relevante hoje em dia. Siri, OK Google, tantas as outras. Então, a questão não é o bot. A questão é de você utilizar uma automação para você se parecer com uma pessoa humana, seja para o usuário final, seja para a plataforma, seja para o verificador de mensagem, etc. Esse é um problema crônico associado a isso. Eu adoraria que fosse uma erva daninha, a gente pudesse identificar e fazer, mas não é assim que funciona. Então, em 2017, quando eu fui no Supremo, numa audiência que a ministra Camelucha puxou sobre o tema, a pergunta que ela me fez foi: como a gente deveria trabalhar com conteúdo de notícias falsas? E a minha resposta foi: a gente deveria identificar a indústria de notícias falsas, porque existem modelos econômicos interessados em promover desinformação. Se não desinformação, que sejam compartilhamentos, likes, publicidade, o que for. Mas existe uma indústria, e ela é que eu acho que deveria ser o foco. Já na época, em 2017, já haviam vários jornalistas fazendo investigações sobre o uso de robôs nas campanhas.
E esse daí é o Smarter Everyday, é um cientista americano muito interessante, ele tem um ótimo canal no YouTube, e à direita você vê o cientista que fez o relatório da OTAN sobre desinformação. Esse relatório é de 6 meses atrás, é de uma sequência de 3 filmes muito interessantes sobre manipulação no Twitter, YouTube e Facebook. E a preocupação que eles tinham é que se tornaria cada vez mais difícil de você identificar bots nas redes. Porque você faz uma metrificação para ver aonde estão os bots, e os bots estão diminuindo, estão sumindo. Eles estavam analisando o leste europeu, que é uma região bastante diferente do Brasil. Mas quanto mais você utilizar a inteligência artificial e outras técnicas combinadas, mais difícil fica a identificação desse comportamento automatizado nas redes. O golpe do roubo das mensagens, que foi utilizado no Telegram para vazar mensagens da Lava Jato, ele é simples. Ele é ridiculamente simples. Eu poderia ter aplicado ele. Ele basicamente envolve de ligar para a sua caixa de mensagem que não tem senha e pegar um código que está lá. Ele é ridiculamente simples. Esse tipo de ataque talvez seja o bot que o Pegabot do ITS pegaria. É um ataque muito simples. O ataque que o Snowden revelou da NSA lá em 2013 é um ataque completamente diferente disso. Para você fazer esse tipo de espionagem em massa, que foi o que o Snowden revelou, você precisaria estar dentro da infraestrutura da internet, entender como 2 protocolos se falam para achar uma brecha para começar a escutar. O que causou o vazamento do Telegram é um bot ou um comportamento, um tipo de crime muito simples. Esse tipo de comportamento não é simples. E é esse tipo de comportamento, não de vazamento de mensagem, mas de uma forma avançada de manipulação, é que está se tornando mais corrente. E contra esse, eu acho que é o verdadeiro desafio da desinformação, porque o bot simples ele tende, por evolução nacional, a desaparecer. Você não é a indústria da desinformação, significa que existe uma indústria da desinformação, é uma pessoa jurídica, são pessoas jurídicas, trabalham em redes, mas eles não estão nessa sala, mas eles deveriam ser o foco da nossa atenção. No relatório que saiu semana passada na OTAN, por exemplo, eles trazem 3 recomendações do que as plataformas poderiam estar fazendo. E são coisas que as plataformas já estão fazendo e deveriam fazer mais. Uma delas é que você deveria criar sistemas mais abertos de compartilhamento de dados e coisas assim. E ontem ou anteontem, o Twitter anunciou que está criando um perfil de plataforma, um sistema de plataforma mais aberto. Então, vejam que existem formas das plataformas colaborarem, que não significa necessariamente a remoção de conteúdo, mas, aí conectando com a fala do Google do Marcelo, essa questão de você criar sistemas de controle de dados, portabilidade de dados, de você dar transparência em como você faz remoção, algoritmos e outras coisas que podem estar acontecendo. E também fazendo uma conexão com a fala do Arthur, que falou que seria importante a gente ter mais transparência de dados e mais acesso a essa informação para ser feita. Eu acho que a gente está começando a entender 50 tons de abertura de dados, de como é que a gente pode compartilhar informação sem comprometer a privacidade do usuário. Então, o Facebook colocou uma plataforma de hashes, onde aquele conteúdo que foi removido por agências verificadoras ou por outras plataformas podem verificar se aquele conteúdo foi tirado e decidir se querem remover também. Ao fazer um hash, ao fazer um tipo de criptografia, você não revela o conteúdo que está fazendo, mas você dá uma forma aberta por API de que outros possam fazer aquilo. É algo que a gente está caminhando, mas me parece que a colaboração de atores é necessária para que essa forma mais avançada de bots possa ser combatida. Rapidamente, o que nós estamos fazendo no ITS, como isso se conecta à pesquisa que a gente está vendo aqui. Uma das coisas que a gente lançou ano passado é o Pegabot. O Pegabot é um algoritmo que identifica a probabilidade de uma conta de Twitter ter um comportamento de bot. Um comportamento de bot não é ser um bot. Para isso, chame a polícia, chame o jornalista, chame você mesmo, porque comportamento de bot é algo que você pode estatisticamente identificar. O Botometer e outros são muito semelhantes a isso. O Pegabot funciona muito pior do que o Facebook, o Google, o Twitter, o Twitch e todos os outros, porque a gente tem poucos dados, mas ele funciona como uma ferramenta de letramento digital para que as pessoas possam analisar os bots ao redor deles. É por isso que no meio da página você tem não informação sobre o que é um bot, mas uma caixa de pesquisa para que você possa procurar o que é um bot. Esse projeto foi financiado pela União Europeia agora. Durante 30 meses a gente vai fazer um uso massivo dele com jornalistas, terceiro setor e usuários para promover a resiliência dos usuários e entender o que é um comportamento de bot, para aumentar ainda mais, como a gente viu lá na primeira questão, esse ponto de que você verifica uma informação antes de compartilhar. Outro projeto que a gente tem se chama Redes Cordiais. Os Redes Cordiais ele é um evento semi-fechado com influenciadores que são bastante relevância na rede
para falar sobre polarização e desinformação. O último aconteceu em Brasília e foi mencionado na CPI de fake news como um dos elementos sobre a polarização. Ele é um instrumento de que você, influenciador, pode entender o seu papel na desinformação e o seu papel na polarização. A gente também tem o Amicus Curiae sobre a ação sobre o artigo 19, a gente já publicou extensamente sobre isso, e a gente fala também muito sobre a defesa do artigo 19, que a gente acha que é essencial para o combate à desinformação. E uma pesquisa que a gente não lançou ainda, mas que eu finalizo com ela, sobre jovens e desinformação, que traz um dado interessante, que é a coluna de lá, sobre quantos jovens verificam a informação antes de compartilhar, de uma forma muito semelhante. Então, 27 mais 52 dá 79. 79% dos jovens que nós entrevistamos presencialmente, eles consideram importante verificar uma informação antes de ter como verdade, antes de compartilhar. O que vai linha a linha com a pesquisa apresentada aqui, e por isso que eu acho que é um dado muito relevante. E, por fim, eu faço um paralelo, como eu sou de comunicação, que parece bizarro, mas não é. Vocês já devem ter escutado a história, na década de 30, que um radialista decidiu, de propósito, ler A Guerra dos Mundos. Né? E as pessoas foram à rua gritando, achando que os marcianos estavam invadindo a Terra, invadindo os supermercados para estocar água e alimentos. Se eu fizesse isso no Pânico, na TV hoje, ninguém acreditaria. Mas na década de 30 fazia sentido. Então, Radio Fake Scares Nation, né? Foi uma grande comoção, mas havia uma questão de letramento digital. O rádio ele tinha uma novidade ali, ele era tão poderoso enquanto autoridade que você escutava, e, bom, se eu escutei, é verdade. E eu vejo a pesquisa que a gente viu como esse aumento do perfil das pessoas em verificar a informação como um efeito semelhante. Então, no início das redes sociais, pode ser que você recebeu para o WhatsApp, ok, vacina de sarampo causa câncer, não vacino. E com o tempo, você começa a ficar mais resiliente a receber dados da família, a receber dados por bots e etc., e a começar a desconfiar deles. E aí você começa a aumentar a própria permeabilidade que você tem de acreditar nesse tipo de informação. É esse movimento que eu acho que a gente está vendo aqui. E aí, finalizando, um debate sobre deepfakes que está vindo aí, ou chipfakes, que seria a possibilidade de qualquer um fazer qualquer tipo de verificação, é algo que assusta. Talvez ele seja a próxima fronteira que a gente vai estar quando vocês me escutarem falando algo que eu nunca escutaria. A coisa mais estranha que eu já vi é o Netflix da China, uma empresa de lá, que conta a história de Ninar com a voz do pai e da mãe, se você não estiver em casa. Então, a história do Chapeuzinho com a voz dos pais. É muito estranho esse sentimento. Mas eu dou esse susto dizendo que vai haver um período de susto, mas vai haver um período de você aprender de que aquilo, na verdade, é uma tecnologia e de como você se relaciona com ela. Muito obrigado pelo convite. Espero ter feito um resumo geral endereçado a todos os pontos que estavam aqui.